tema de hoje é céu aberto e a glória de Deus. Repita comigo, céu aberto e a glória de Deus. Se coloque de pé, por favor. 1 Crônicas 16, verso de número 11. Olha que palavras lindas de Davi para com os sacerdotes, para com os levitas, para todos que estavam ali no ofício do templo. Busquem ao Senhor e ao seu poder. Busquem sempre a sua face. Podemos ler bem alto, 1, 2, 3 e? Busquem. Senhor, nós te agradecemos por essa revelação em nome de Jesus, amém. Gente, queridos, vocês sabem que a Bíblia fala que podemos experimentar dimensões da glória que mudará não somente o rumo da nossa história, mas de todas as pessoas que estão ao nosso redor. Nós já vimos isso em diversas histórias, tanto bíblicas como na nossa atualidade, com os avivamentos, em que a glória de Deus encheu uma pessoa de tal maneira que mudou a vida dela, que por sua vez mudou a vida da sua casa, que por sua vez do seu bairro, que por sua vez da sua cidade, que por sua vez do país e do mundo inteiro. Nós já vimos isso. John Wesley é um exemplo grandioso e tantos outros que talvez eu venha a mencionar, mas nós estamos falando que a glória de Deus, a dimensão da glória de Deus pode ser experimentada. Jesus mesmo há de dizer para nós uma promessa maravilhosa. Lá no verso de número 50, 51 de João capítulo 1, ele diz que nós viríamos o céu aberto. As coisas ainda maiores do que aquelas que temos visto, coisas maiores do que essas verás, ele ainda diz, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. É uma promessa de Cristo Jesus que nós veremos a glória de Deus, veremos algo sobrenatural, e a glória de Deus de fato é algo sobrenatural, ela consegue mover a gente de uma forma assim sobrenatural, uma coisa assim inexplicável, não somente de cura, não somente de unção, não somente de presença, muitos são tomados pela unção da presença do Senhor. Podemos nos lembrar de 2 Crônicas, capítulo de número 5, em que a glória de Deus invadiu totalmente o templo, de tal maneira que no verso 13 vai dizer que então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Algo que vem, enche, preenche. Martin Lloyd Jones, eu amo muito esse grande teólogo, ele diz o seguinte, em que em muitos momentos em que ele pregava, ele percebia que a glória de Deus descia. Muitas pessoas, ao ficarem sob a influência desse tremendo poder, literalmente caíam prostradas ao chão, impactadas pela glória de Deus. Ele assim o escreveu. Podemos ir em John Wesley, em seu diário, que eu acho incrível, que ele escreveu uma experiência em que a glória de Deus desceu sobre o culto de uma forma assim sobrenatural, porque os céus estavam abertos. Dia 21 de abril de 1739, em Bristol, ele escreve o seguinte: quando comecei a exortar todos os presentes a se arrependerem e a crerem no Evangelho, o poder de Deus veio sobre eles de tal maneira que muitos gritaram com agonia profunda, outros caíram no chão como mortos, né? A gente vê isso nas segundas-feiras, nos cultos, e vários, ao levantar, declararam que haviam encontrado paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Experiências que não estão mais somente na Bíblia, como muitos pregam, que isso é passado, isso foi naquele tempo, mentira, isso é algo a ser vivenciado ainda hoje, e se Deus quiser, muito mais adiante, até a volta de Cristo, porque a glória de Deus, ela quer se manifestar sobre nós. E eu creio que os céus estão abertos sobre nós, e se estão abertos sobre nós, nós viveremos a glória de Deus sobre nossas vidas, amém? Sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa cidade, sobre o nosso bairro, sobre o país inteiro. Pastor, mas isso é possível? Claro que é. Moisés é um excelente exemplo disso. Moisés, ele foi tão íntimo do Senhor, ele viveu tanto a glória de Deus de uma tal maneira que as pessoas pediam para ele usar um véu, porque eles tinham medo do tamanho a glória de Deus que ficava sobre a vida de Moisés, brilhava tanto que eles pediam: Moisés, coloque um véu, porque a glória do Senhor sobre a sua vida é algo extraordinário. A gente não consegue, eles estavam com medo.
Moisés, ele conquistou um lugar de confiança no Senhor. Em nome de Jesus nós vamos conquistar esse lugar também, amém? Lugares secretos com Deus, para ver, experimentar a glória de Deus de forma assim única. Ele tinha um acesso que muitos não tinham. E vou mais além, Deus falava com Moisés como falava com Adão. Não tinha simbologias ou coisas, não. Era direto, era um contato como frente a frente, de forma tão incrível que Deus... Isso aqui para mim é um dos textos mais fascinantes, Números capítulo de número 12. Deus deixou Moisés ver a sua forma. Deus deixou Moisés ver a forma dele. Veja, número 12, verso 8. Boca a boca falo com ele, diz Deus a respeito de Moisés, claramente, e não por enigmas. Frente a frente, tete a tete. Pois ele vê a semelhança do Senhor. Com Moisés eu falo tete a tete. Ele vê a semelhança do Senhor. É diferente de qualquer outra pessoa. Por quê? Porque Moisés tinha um acesso, uma intimidade única diante do Senhor. Mas a pergunta que eu lhe faço é: quão ousado você está disposto a ser para ter esse acesso com Deus? Quão ousado você está disposto a ser para ter uma experiência de ouvir a voz de Deus? Irmãos, que você fica trêmulo, que você chora, não tem explicação, como o grande livro de Bowman, que ele fala sobre o peregrino, em que ele ouve a voz de Deus, ele entra num desespero, num choro, e a esposa diz: homem, por que tu choras? Porque Deus me mostrou o grande dia do Senhor, o final dos tempos, eu ouvi a voz de Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Ele chora, ele chora, ele chora, ele chora, e ele não consegue parar, porque ele ouviu algo que mexeu por ele, mexeu dentro dele de uma forma assim sobrenatural. Quando Deus fala, irmãos, é algo sobrenatural. Sabe, Êxodo capítulo 20, verso 18, diz que diante aos trovões, relâmpagos, som de trombetas e fumaça densa, Deus estava lá. E aí Moisés olhou para aquilo e falou assim: Deus está ali. E ele chamou o povo inteiro: gente, venham comigo, Deus está ali, venham comigo. Mas ninguém quis ir. Todos ficaram com medo. Mas lá foi Moisés se encontrar com a face de Deus. Por isso eu pergunto: quão disposto você está para enfrentar trovões, tempestades, mares, loucuras, fumaças densas, raios, para se encontrar com a presença do Senhor? Nós estamos falando de abrir mão de medo, de ansiedade, de insegurança, do nosso controle, para entrar na presença do Senhor e ali podermos derramar e ouvir a voz de Deus. Quão disposto você está para ser tomado pela presença de Deus? A ordem que Davi dá aos levitas: cantem louvores para Yahvé, busquem a glória de Deus. Para isso, 1 Crônicas 16, verso 11, busquem o Senhor e a sua força, busquem sua presença todo o tempo. Há inúmeras fatos a respeito da glória de Deus, eu quero enumerar somente 3 e por cá encerro. E eu quero que em nome de Jesus a gente possa entender algo fascinante. Deus quer repousar a glória dele sobre a sua vida. Isso é muito importante. Primeiro, a glória de Deus é o esconderijo do seu poder. Repita comigo: a glória de Deus é o esconderijo do seu poder. A glória de Deus está escondido na presença dele. E na presença nós encontramos poder. Por isso que Davi está dizendo, porque ele experimentou: busquem o Senhor, a sua força, busque a presença todo o tempo. E somente pela presença. Abacuque capítulo 3, verso 3 ao 4, e o resplendor se fez como a luz, raios brilhantes saíram de sua mão, e ali estava o esconderijo do seu poder. Em outras palavras, o que ele está dizendo é que quem quer poder precisa buscar a presença. E uma das coisas que eu aprendi, você muito mais do que eu, sabemos que tem pessoas que nós queremos que se convertam, tem pessoas que nós queremos que seja quebrantado, e a gente está tentando, evangelizando, falando, mas Juan, tem coisas que só vão acontecer através do poder de Deus, porque é Ele que testifica na pessoa. E a percepção é: meu Deus, eu estou tentando, não consigo, o que eu faço? Para de depender de você, comece a buscar a presença. Deus vai dando poder sobre nossas vidas, e aquilo que a gente diz, aquilo que a gente prega, aquela oração que nós fazemos sobre a pessoa, Deus vai manifestar o poder através dela, porque quanto mais eu tenho da presença, mais poder Deus dá para mim. E não poder para eu levantar o meu nariz, não, para manifestar a glória dele, porque tudo é para a glória de Deus. A glória não é um enfeite celestial.
Existem igrejas que se você fala do Espírito Santo, ela só vai saber que o Espírito Santo existe na hora da bênção. Infelizmente, uma realidade. Muitos nem sabem que o Espírito Santo é uma pessoa. Tem igrejas que quando falam sobre a glória de Deus, eu falo isso porque eu já vivenciei isso, em que glória era uma época passada, isso não existe. Que a glória é somente quando formos para a eternidade, dizendo que nós nunca chegaremos a experimentar essas experiências que o Wesley experimentou, tantas as pessoas já experimentaram, eles dizem que isso não existe mais. A glória é um ambiente de poder, é a manifestação de Deus, e eu acho que muitos dizem isso ou negam isso, porque não querem pagar o preço, não querem entrar no meio da fumaça, no meio dos trovões, no meio dos raios, e dizer, não, eu creio na presença, eu creio no poder da presença, e eu declaro em nome de Jesus que nós podemos viver isso. Mas é pago um preço, Na presença do Senhor, a glória de Deus se manifesta. Aquilo que era invisível se torna algo que a gente consegue apalpar. Aquilo que nós entendemos que no natural não consegue vencer, no sobrenatural, na presença do Senhor, tudo se torna possível. Somente na presença do Senhor. Some o medo, some a insegurança. Na presença do Senhor, o coração que é duro começa a ficar de carne. Na presença do Senhor, nós que éramos pessoas difíceis, agora nos tornamos pessoas mais aceitáveis, mais amorosas. O medo vai embora, o peso se torna agora um fardo leve em Cristo Jesus. Somente pela presença. Quando buscamos a presença, se torna algo tangível, algo que eu experimento, e eu digo, meu Deus, por isso que Davi estava dizendo que ele quer viver todos os santos dias na casa de Deus, porque ele estava tocando naquilo que era eterno. Faz toda a diferença. Tem uma frase de Matthew Harris que ele diz o seguinte, o grande comentarista bíblico: a manifestação do poder de Deus nunca está separada da sua glória. Antes, ela a oculta dentro da sua majestade, para que só os humildes a percebam. Isso me faz lembrar de Moisés. Durante 40 anos ali no deserto, ele deixou o seu título de príncipe, deixou as iguarias do Egito, deixou tudo do Egito, e agora estava vagando como pastor de ovelhas, cuidando de algo que nem era dele, mas era do seu sogro. E lá está Moisés, os anos vão se passando, demorou uns 40 anos, para ele ser totalmente limpo de tudo aquilo que se vivenciou no Egito. A Bíblia conta que nesse momento a sarça se abriu diante dele. E quando ele adentra no momento da glória de Deus, quando o seu coração se tornou humilde, ali a sarça apareceu para ele, e diante da glória de Deus, ele viu algo inimaginável. Sabe o cajado que durante 40 anos ele andava com ele? Quando ele entrou na presença, ele viu o cajado virando o quê? Cobra, virando uma serpente, uma coisa louca. 40 anos ali, depois ele entra na presença de Deus, parece que aquilo que ele tocou a vida inteira virou a serpente. Eu acho que depois, quando ele saiu dali, ele ficava olhando para o cajado, até com medo, deixava até do lado de fora, vai que vire de novo, ele não sabe. Imagina que coisa sobrenatural. Imagina você chegar isso para sua esposa e contar. E eu não sei se toda esposa é assim, né? Misericórdia. Ele vai chegar, a mulher, olha, eu vi isso, ela vai olhar para Moisés, tá bom, Moisés, tá bom. Toda mulher fala que o marido exagera muito, né? Misericórdia, mas na verdade é o contrário, né? A mulher que exagera demais. Tudo respeito, tá, irmãos? A minha esposa, pelo menos, né? Então, assim, se exagera muito. Olha os olhares trocados aí, é muito bom isso aí. Se exagera muito, imagina ele chegando para a esposa, olha, eu vi isso aqui virar serpente. Marido, você está doido? Você não pode ser, você está ficando doido. Imagina, na glória de Deus, as perguntas que Moisés tinha não foram respondidas por Deus. Moisés pergunta, Deus, olha para mim, sem certeza que sou eu que devo ir. Êxodo 3:11, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus diz o seguinte, certamente eu serei contigo, e ponto, acabou. Porque na presença do Senhor, irmãos, as minhas limitações não existem, porque é Deus que fala por mim, é Deus que nos move, é Deus que nos impulsiona, é Deus que vai diante de nós. Não tem mais a ver com as minhas dificuldades. Senhor, a minha língua é pesada, eu não sei falar de direito. Eu não sei, eu fico nessa insegurança.
Moisés, eu sou contigo. Ah, mas Deus, mas eu não sinto que eu tenho aparência agradável, né? Eu não me sinto confiante, eu não sinto que eu chego ali uma pessoa que apresenta confiança. Eu sou contigo. Mas Deus, gente, você não entendeu ainda? Para de perguntar. Se eu sou contigo, meu querido, você se prepara que eu vou te usar. E nós lembramos, há 2 domingos atrás, ou quinta-feira, não lembro, Moisés tinha 80 anos quando ele foi se encontrar com o faraó. Não era um jovem, talvez, como o Léo, que está ali, o flamenguista. Ele era, talvez, da idade do Antônio. Você está quantos, Antônio? 85? Não, ele era mais novo que o Antônio. Então, era alguém mais novo, que chegou diante de Moisés, diante de Faraó, e disse, olha, Deus mandou que meu povo vá liberto, nós temos que sair. Talvez na cabeça de Moisés, poxa, um cara mais jovem, talvez se fosse eu lá na minha juventude, que eu matei o soldado, talvez, né? Não, Deus quer te usar no momento que você menos espera. Diante da glória de Deus não há limitações, porque nós estamos diante dele. Existem dons, irmãos, que são ativados no ambiente dessa glória de Deus. Moisés não se tinha incapaz, mas ali ele foi ativado. Por isso que nós temos que buscar a presença para nós sermos ativados em todos os nossos dons, em todas as nossas áreas, não somente no âmbito de ministerial, mas no âmbito como pessoa. Senhor, eu preciso ser ativado como um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom pai, um bom amigo. Eu preciso disso. Eu preciso ser ativado como uma pessoa corajosa. Na presença de Deus, nós somos ativados. Por isso que se nós queremos poder e unção de Deus, nós temos que buscar a presença, porque nela está o poder de Deus. A segunda coisa é que a glória de Deus, ela pode ser experimentada. E aqui, irmãos, é uma das coisas mais fascinantes. Você sabe que na minha adolescência, eu uma vez ouvi uma palavra de alguém, uma frase, que eu tornei ela absoluta na minha vida. Tolice, mas era jovem, e tudo que a gente ouve que seja algo muito bacana, a gente guarda aquilo como uma verdade absoluta. E a frase que eu ouvi foi, olha, não adianta você adorar a Deus, porque nenhum louvor que você cantar a Deus vai ser suficiente. Eu guardei aquilo dentro do meu coração. Pergunta se eu louvava nada, porque na minha cabeça, para que eu vou louvar, Jana, se meu louvor não é suficiente? Para que eu vou chorar e aplaudir o Senhor se não é suficiente? Eu fiquei um bom tempo com isso na minha cabeça. E além dessa estupidez, eu ainda replicava essa estupidez para os outros ainda. Era um Zé Ruela, né? Misericórdia, um tonto. E aí eu dizia para o jovem, para que vai adorar? Porque a nossa adoração nunca vai ser suficiente. Até que uma pessoa santa chegou para mim e disse, Fernando, talvez não seja suficiente para você, mas eu vou morrer tentando. eu vou adorar e vou morrer tentando até que seja suficiente para Deus. Até que você vai crescendo, você vai lendo a Bíblia e você vai vendo que Deus diz que Ele quer que todo mundo seja como Davi, que adore a Deus em espírito e verdade. É isso que Ele quer restituir. E aí eu falava, meu Deus, eu achava que era uma coisa, mas que homem estúpido que eu fui. Como que eu acreditei numa verdade que nem bíblica é. Nem bíblica é. Se o meu louvor não vai chegar a Deus, por que Ele manda eu adorá-lo? Não faz sentido. E a gente vai amadurecendo, a gente vai aprendendo. 2 Crônicas capítulo 5 vai dizer para nós que os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem. O que fez com que a glória de Deus descesse como nuvem sobre aquele ambiente? Uma música. Uma música. Lá em verso de número 13, cantaram, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Essa foi a música. Porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Eles cantaram, eles cantavam, e a glória de Deus desceu sobre aquele ambiente, e ninguém mais conseguia cantar, louvar, ninguém mais podia, nem os sacerdotes conseguiam fazer o trabalho, porque estavam todos caídos sobre o chão, porque a glória de Deus desceu sobre aquele lugar. A glória de Deus pode ser experimentada. Tem um dos grandes avivalistas chamado Jonathan Edwards. Ele tem um dos sermões que eu acho a coisa mais louca do mundo. Se vocês puderem procurar no YouTube, gente, é uma das pregações mais fora do normal. Ele não tem o estilo de hoje em dia, né? Não tem essas pegadas que alguns usam, mas ele fez algo, irmãos. A presença de Deus sobre a vida dele fez uma coisa assim surreal. Deixa eu ler para vocês aqui. Ele escreveu: a glória de Deus se manifesta com tamanha intensidade que os homens tombam sobre o seu peso, incapazes de resistir à santidade revelada. O sermão dele, chamado Pecadores na mão de um Deus irado, é um clássico, é uma coisa assim
única. Ele, quando prega esse texto, conta-nos que, eu faço questão de ler, antes mesmo de Edwards terminar, as pessoas estavam chorando, gritando e se agarrando aos bancos, com medo literal de cair no inferno. Ele escreve que muitos chamavam desesperadamente por misericórdia, clamavam por misericórdia, dizendo coisas como: Senhor, tem misericórdia de mim, o que devo fazer para ser salvo? Conta-nos que ele pregou sobre esse sermão em um texto, eu esqueci aonde, se era Eclesiastes ou Abacuque, em que ele fala que, ele pegou um versículo, que o chão se abria sobre o povo. E ele pregou: gente, se nós não mudarmos de vida, o chão há de se abrir e nós vamos direto para o inferno. Tinha gente que segurava em poste no meio da rua com medo de cair. Tinha gente que segurava nas cadeiras porque tinha medo que o chão se abrisse, porque a glória de Deus desceu, o temor foi tomado no coração das pessoas e elas entraram em completo aflito dentro da sua alma, entre o espírito e a carne. Uma multidão se converteu. Uma multidão. Você consegue imaginar você andando na rua e alguém segurado no poste dizendo: meu Deus, o inferno vai se abrir debaixo de mim? Na nossa cabeça, esse é um louco, é um bêbado, é um drogado. Mas pelo contrário, ele foi tomado de uma unção. Mas gente, uma coisa assim surreal. Eu faço questão também de trazer aqui a própria palavra dele, quando ele escreveu dia 8 de julho de 1741. Quando ele prega isso, ele diz: o Espírito de Deus parecia operar com um poder extraordinário. O impacto foi tão grande que era impossível continuar sem fazer pausa para consolar e orientar os ouvintes. Enquanto ele pregava, já tinha gente começando a chorar. E aí ele parava, porque era um choro, não um choro de ofício fúnebre lentamente, mas era um choro de desespero. E ele tinha que parar o sermão. Enquanto a pessoa gritava até o Espírito tomar a pessoa e ela cair. E aí ele continuava lendo o sermão. E ele não conseguia, foi um sermão tão longo, porque enquanto ele pregava tinha gente caindo, tinha gente tomado pelo Espírito Santo. Era algo assim surreal. Era um grande momento, tanto com ele como John Wesley, os outros, temos os Spurgeon, nós temos tantos homens de Deus, em que todos eles tiveram um momento assim incrível, em que o céu se abriu sobre eles, Deus desceu com poder e força, e algo foi avassalador. Foi uma época que o país inteiro foi mudado. É isso que nós precisamos. Senhor, abre o seu céu sobre nós e derrama a sua glória de novo sobre nós, para que a nossa nação seja mudada. A glória não é apenas algo teológico, ela é algo que a gente vivencia, é algo tangível. Quando nós entramos nesse ambiente, a nossa carne recua. Foi o que aconteceu no meio do culto, as pessoas recuavam, a carne fugia, porque o Espírito tomava o ambiente. A glória, ela consegue mudar a nossa gente, ela muda tudo, ela muda toda a perspectiva que nós temos. Nós vamos trabalhar de outra maneira, e a nossa perspectiva, a nossa oração é que Deus, creio nisso poderosamente, Deus está restaurando a consciência da glória dele sobre nossas vidas. Em que nós entendemos: Senhor, eu preciso da Tua glória, eu preciso do Teu poder, eu preciso da manifestação do Teu Espírito. Senhor, eu preciso que o Senhor se revele a mim. Pai, não dá para trabalhar de qualquer maneira, não dá para cantar de qualquer maneira, não dá para vir para a igreja de qualquer maneira, não dá para ler a Bíblia de qualquer maneira. Eu preciso que o Senhor manifeste a Sua glória sobre mim. É algo que dá para tocar, irmãos. É como eu já me testemunhei várias vezes. Você vai andando na rua e Deus vai te dando nomes, Deus vai te fazendo ir para a casa de alguém, Deus vai te dando revelações e você vai sentindo isso. Hoje pela manhã mesmo, acordei pela manhã e orando pelo culto, pelo louvor, pelo sermão, pelo ambiente. E eu sei que alguns viajaram, orando para que todos também estejam bem, para que os irmãos venham hoje também. E não adianta nós negarmos que o show que teve ontem, com aquelas várias imagens satânicas, elas geram um peso muito grande, né, no ambiente. A gente sabe disso. E aí, orando pela manhã, eu me lembrei muito da Mônica. Eu mandei mensagem para ela. Falei: Mônica, hoje é ceia, venha estar conosco hoje. E ela falou que a primeira coisa que ela acordou, ela viu a minha mensagem. Falei: pastor, está escrevendo alguma coisa. E aí ela veio, mas provavelmente, como ela disse, não era o projeto dela vir hoje, é o aniversário dela. Vamos aplaudir a vida dela, que ela veio no aniversário na igreja. Maravilha, parabéns. Depois, ela vai levar a gente para a churrascaria, amém? Eita glória, maravilha, ótimo. Davi está dizendo: gente, busque a presença de Deus. Eu quero que vocês, ao entrarem no templo, ao voltarem a cantar, o que eu quero que vocês entendam, 1 Crônicas 16, 11, busquem o Senhor e a sua força, busque a sua presença a todo o tempo. Por cá eu termino dizendo para vocês o terceiro ponto. Sabe, eu
Eu creio que Deus nos chamou para carregarmos a glória dele. Eu creio nisso. E não é uma ideia avivalista, não, de forma alguma, o pentecostal da minha ideia, mas Efésios capítulo 3, verso 20, vai dizer o seguinte, vocês podem ler bem alto, Efésios 3, 20. 1, 2, 3 e... Verso 21. A ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus. Veja, glória é doxa aqui no grego. Glória doxa é brilho, esplendor, honra e peso. Paulo está dizendo que ele está unindo a glória de Deus com a igreja. Então a igreja agora tem a responsabilidade, está sobre nós, a responsabilidade de criar um ambiente da glória de Deus, para que o mundo veja que Deus é presente sobre a igreja, que Deus é o Senhor do Senhor, Rei dos Reis. Está sobre nossa vida, sobre o compromisso e responsabilidade da igreja, que trazemos um ambiente da glória de Deus, onde pessoas vão vir e vão entender, aqui tem algo diferente, o Espírito Santo de Deus está aqui, há um ambiente de transformação, corações são quebrantados, cabe a nós. Por isso, eu quero convidar você a dizer uma frase em nome de Jesus: eu sou o sinal da glória de Deus. Por que eu disse isso? Veja, você é o palco. Vou dizer mais uma vez, você é o palco onde o mundo vai ver a glória de Deus. Fala para a pessoa do seu lado assim, você é o palco onde o mundo verá a glória de Deus. É sobre a sua vida. É sobre a sua vida. Nós somos o sinal da glória de Deus. Nós carregamos a glória de Deus. E quando nós a carregamos, sinais hão de nos acompanhar. Você é o sinal vivo de que os céus estão abertos. Está sobre você, Ana, está sobre você, Francisco, sobre você, Simone. As pessoas vão ver a glória de Deus sobre nós. Sabe, a irmã Bela não está aqui, ela está em viagem. Ela me contou um testemunho durante a semana que eu fiquei encantado. Ela disse que pela manhã, assim ela me permitiu dizer, que pela manhã ela foi resolver uma questão no INSS, algumas coisas e tal, e ela sempre vai, e ela diz que sempre é uma luta, uma batalha. Não sei, essa não é minha fila ainda, né? Um dia eu chegarei a ela, mas é uma fila que alguns de vocês já podem talvez participar ou vivenciar, e ela sempre diz, pastor, é uma luta, porque é uma má vontade, é muito difícil. Mas naquela manhã, em cima desse propósito que nós estamos, eu acordei de manhã e falei, Deus, eu quero ser cheio do teu Espírito, eu quero cheio da tua glória, cheio do teu poder, cheio da tua graça. E ela fez essa oração, e ela disse que quando ela chegou lá, ela se surpreendeu, porque o atendente olhou para ela com um sorriso. E aí ela aproveitou, já que ele está sorridente, ela começou. E aí o atendente levou ela para o segundo andar. E ela falou que ela ficou surpresa, porque ela nunca tinha subido para o segundo andar. Quando chegou no segundo andar, ele chamou outras pessoas para poder auxiliar ela. E ela ficou encantada, porque todo mundo estava sorrindo para ela, e ela não estava entendendo. E aí ela abusou da boa vontade, e aí ela falou, me ajuda a entrar no Gov aqui, como é que faz? Sentaram com ela, explicaram. E aí ela disse algo que eu fiquei surpreso. Eu falei, pastor, eu aproveitei a deixa, já estava tudo tão bom. Eu fui interceder por uma outra pessoa. Eu apresentei um caso de uma outra pessoa para ele, e ele me deu todas as luzes que eu precisava. Eu saí dali perplexa, e Deus falou comigo que a glória de Deus estava comigo. É quando tudo se abre diante de nós, quando as coisas caminham diante de nós, é algo que parece que está tudo dando certo. A glória de Deus, mas para isso eu tenho que entrar nessa fumaça densa, eu tenho que entrar no meio desses trovões, eu tenho que entrar no meio dessas nuvens escuras e dizer, Deus está ali, e eu tenho que me sacrificar o meu medo, a minha insegurança, porque Deus quer manifestar a glória dele sobre cada um de nós. Assim como Deus repousou a glória dele sobre a face de Moisés, Deus quer repousar a glória dele sobre a sua face. Deus quer ver esse rosto brilhante. Cadê esse sorriso maravilhoso? Abre um sorriso aí. Ri para a pessoa do seu lado. Isso é a glória de Deus. Sorri, Antônio. Cadê? Ah, misericórdia.
Eu creio que você carrega a glória de Deus. Eu creio que você carrega a glória de Deus. Isaías capítulo de número 60. Louvor, já se prepare. Isaías capítulo 60, verso 2. Eu quero que você se coloque de pé. Nós vamos ler esse texto aqui com toda a nossa força, com todo o nosso ser, em nome de Jesus. Isaías capítulo 60, verso de número 2, vai dizer as seguintes palavras, e por cá eu concluo. Isaías 60, verso 2, Carlão. Foi. Olhe, a escuridão cobre a terra, e densas trevas envolve os povos, mas sobre você raia o Senhor, e a glória dele se vê sobre você. Você pode ler isso bem alto, 1, 2, 3, e olhe a escuridão sobre a... Opa! Você pode ler esse último verso olhando para a pessoa do seu lado, dizendo assim, a glória dele se vê sobre você. Diga a pessoa do seu lado, a glória de Deus se vê sobre você, a glória de Deus se vê sobre você, em nome de Jesus, com o rosto resplandecente, brilhante, honra, peso, esplendor, brilho, alegria. Eu creio em nome de Jesus que os céus estão abertos, a glória de Deus se faz presente sobre nós e nós temos que orar por isso. Se você puder, em nome de Jesus, sai do seu lugar, Senhor, nós queremos a glória do Senhor sobre a nossa casa, manifeste a sua presença sobre a nossa vida. Sai do seu lugar, vem ao altar, vamos clamar pela glória de Deus, vamos clamar, Senhor, nós queremos só isso, nada mais nos importa, Senhor, nós queremos ser cheios da tua graça, cheios da tua glória. Quantos querem ser cheios da glória de Deus? Amém? Sai do teu lugar, vem ao altar, vamos clamar isso diante do Senhor, diante da presença de Deus. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã maravilhosa, Senhor, nós declaramos, Pai, que nós ansiamos pela tua presença, declaramos, Jesus, que o teu poder está sobre nós, declaramos em nome de Jesus, Senhor, que precisamos, Senhor, que o Senhor derrame a sua glória sobre nós, Senhor. Estamos debaixo, Senhor, do teu poder, da tua manifestação, Senhor. Adentramos, Senhor, na tua presença, Senhor. Adentramos, Senhor, no ambiente de glória. Adentramos, Senhor, no sobrenatural. Te pedimos, Pai, venha sobre nós e derrama a sua glória sobre nós, Senhor. Começa a clamar, Senhor. Nós queremos mais, Senhor. Nós queremos mais, Senhor. Desce sobre nós, Senhor. Derrama sobre nós glória, Senhor. Derrama sobre nós, Senhor, unção. Derrama sobre nós, Senhor, o teu poder, Senhor. Derrama, Espírito Santo, uma unção sobrenatural, Pai. Queremos ser cheios da tua glória, Senhor. Derrama, Deus, derrama, Senhor, unção, poder. Derrama sobre nós, Senhor, poder do teu Espírito, Senhor. Nós precisamos ser melhores maridos, melhores esposas, Senhor. Melhores filhos, melhores amigos, melhores servos, Senhor. Homens e mulheres de Deus que carregam uma unção sobrenatural. Pai, vai derramando sobre nós uma unção nova, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor resplandeça a sua glória sobre nós, Senhor. Espírito Santo de Deus, uma unção poderosa. Derrama sobre nós, Senhor, algo novo, Deus. Vai nos enchendo, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Vai enchendo sua igreja, Deus. Nós queremos manifestação do teu poder, Senhor. Em nome de Jesus. Que o Senhor faça resplandecer sobre nós a tua glória, para que possamos mudar a nossa casa, para que possamos alcançar nossas famílias, Senhor. Para que possamos alcançar, Senhor, o nosso trabalho. Para que possamos alcançar os nossos amigos, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Nós cremos que há um poder novo vindo de Ti. Nós cremos na manifestação do teu poder, Senhor. Espírito Santo de Deus, visita o nosso coração nessa manhã, Deus. Nós precisamos de mais, Senhor. Pai, não pode ser uma utopia, Senhor. É algo tangível, sim. Homens experimentaram, nós experimentamos, Senhor. Pai, essa presença única, Senhor. Essa presença sobrenatural, Senhor. Eu não posso ser crente, só vir na igreja e achar que isso não é tangível, que não dá para viver algo sobrenatural. Pai, venha nos visitar enquanto dirigimos, venha nos visitar enquanto estudamos, venha nos visitar na madrugada, venha nos visitar, Senhor, no trabalho, venha nos visitar enquanto estivermos na academia, venha nos visitar enquanto estivermos fazendo a nossa comida, Senhor. Venha nos visitar, Senhor. Nós queremos mais da tua glória, mais do teu poder, mais da tua unção. Senhor, vem falando conosco. Fale em sonhos, Senhor. Fale em sonhos, Pai. Fale, Senhor, em canções. Fale por meio da Tua palavra. Vai falando e revelando a nós algo novo. Nós cremos que o Senhor tem coisas novas. Nós cremos na manifestação
do seu santo nome, Senhor. Oh, Deus, venha sobre nós, e queremos ser cheios, e cheios, e cheios, e cheios, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Volte ao seu lugar e declare a pessoa ao seu lado: a glória de Deus está sobre você, a glória de Deus está sobre você, a glória de Deus está sobre você, a glória de Deus está sobre você.